estarmos na casa do Senhor, para juntos podermos adorar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Eu agradeço ao pastor Jean pela oportunidade, pela confiança de poder estar aqui e ministrar a palavra do Senhor, pelo carinho desta igreja. Agradeço a vida da minha esposa, Alessandra, que sempre me acompanha, minha companheira que me abençoa, me ajuda em todas as coisas. E eu já posso te dizer que eu só estou aqui porque Deus tem preparado uma serva de Deus que ore e que cuide de mim. Então eu agradeço a Deus pela vida dela. E eu agradeço a Deus pela minha família, pelos meus amigos, irmãos, Davi, Elisama está aqui, o Osiel, a Stephanie, seus meninos que vieram também aqui juntos para adorarmos o nome do Senhor. Então, conforme o pastor já falou no início né? É uma honra, é uma alegria, é um privilégio a gente poder estar aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Então, é motivo de dizer que glória ao nome do Senhor. É motivo de dizer louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida da minha igreja onde congregamos, aqui em Boituva, na Assembleia de Deus, central aqui, junto com o pastor Adilson. E por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, irmãos. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Deus tem feito cura, libertação, batizado com o Espírito Santo. Deus tem aberto portas em nossas vidas. Deus tem salvo pessoas. Deus tem feito aquilo que nós não podemos fazer. E por isso, nessa noite, nós estamos alegres e contentes, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Quando o pastor Jean fez o convite para que estivéssemos aqui ministrando a palavra do Senhor, na verdade era para o final de semana passado. Mas, devido aos nossos amigos, irmãos, o Davi, eles não poderem estar aqui, e a gente, orando a Deus e conversando com o pastor, falou, não, então vocês venham no outro domingo, que é o dia da ceia, e aqui estamos, para poder falar a palavra do Senhor, e juntos adorar o nome do Senhor. Certamente Deus tem uma palavra no teu coração, e quando o servo de Deus nos convidou, é interessante como Deus faz as coisas, igreja. Eu sou uma pessoa que eu acordo muito nas madrugadas. Muito mesmo. Às vezes 3 horas da manhã, às vezes 4 horas, mas eu sempre acordo de madrugada. E às vezes eu não gosto muito, às vezes eu entendo que é o Senhor, e aí a gente vai orar, vai ler Bíblia, a gente entende, a gente fica contente mesmo. Mas tem vezes que a gente não é nada, é só enfado e canseira. Mas, meu Deus do céu. Mas depois que o pastor nos convidou, acordei 3 horas da manhã, viu, pastor? Estava dormindo bem, acordei 3 horas da manhã, falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, bem, vamos lá. E Deus mostrou essa palavra, e eu me debrucei nesta palavra. Foi o Senhor que mostrou essa palavra. E eu falei, Senhor da glória, então, eu sou apenas um instrumento, mas a palavra é do Senhor, a palavra é de Deus. Abra o teu coração, porque certamente Ele vai falar com você, comigo, conosco nesta noite. Está no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. No versículo de número 48. Amém? Podemos ler? A partir do versículo 48. Capítulo 6 do Evangelho que escreveu João, a partir do versículo 48. Capítulo 6 do Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 48 em diante. Acho que os irmãos costumam ficar em pé para fazer a leitura. Por favor, coloque-se em pé para fazermos a leitura. Tá? A partir do versículo 48. Está escrito da seguinte maneira: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém? Podeis vos assentar, amada igreja do Senhor. Amada igreja, esse texto é um texto bastante conhecido, e todos nós sabemos que o Senhor é o pão da vida. Nós vivemos numa época em que muitos estão deixando as coisas de Deus, muitos estão deixando as Escrituras sagradas de lado, em que não se faz mais caso das Escrituras, não se faz mais caso da palavra de Deus. As pessoas buscam autoajuda, existem muitos ensinos de autoajuda e não de ajuda do alto. Existem muito ensino de autoajuda e não de ajuda do alto. Não existe mais essa busca de ajuda do alto. As pessoas buscam autoajuda. Nós vivemos nessa época, nós vivemos neste tempo. As pessoas correm atrás do pão que perece. As pessoas correm atrás de bens, de ter, de ser, de possuir, de conquistar. É isto. A pessoa, para que ela se sinta bem na sociedade, ela precisa ter um bom carro, ela precisa ter uma boa casa, ela precisa ter dinheiro, ela precisa ter status, ela precisa ter um bom estudo, ela precisa ter um título, ela busca essas coisas. Bem verdade que é bom ter as coisas, não é nenhum pecado, é bom desejar ter as coisas, mas no tempo em que nós vivemos, a busca destas coisas está tomando o lugar daquilo que realmente é importante. A busca pelas coisas materiais, pelo pão que perece, está tomando o lugar daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é importante, que é necessário, que é a palavra de Deus, que é a vida eterna, aquilo que faz bem para a alma, aquilo que faz bem para o espírito, aquilo que preenche o vazio, que só Deus pode preencher. E muitas pessoas estão buscando preencher o vazio da alma com bens materiais, com conquistas materiais. Volto a dizer, não é pecado você ter as coisas, ter um bom carro, ter uma empresa, ter uma casa boa, uma família bem alicerçada, isso é bênção também. Desde que isto não seja maior do que o teu desejo de servir a Deus, de buscar a Deus, desde que estas coisas não tomem lugar daquele que é o abençoador, desde que a bênção não se torne maior do que aquele que abençoa, está tudo certo. O problema é quando a bênção, que muitas vezes Deus nos dá um bom emprego, nos dá uma boa condição, nos dá uma boa solução em algum problema que nós tínhamos, Deus está abençoando a nossa vida, Deus está dando tudo que nós precisamos. E aí, ao invés de nós glorificarmos a Deus e entendermos que aquilo é um presente de Deus para nós servirmos melhor a Deus, nós colocamos a bênção acima do nosso Deus. Nós colocamos aquelas bênçãos em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. Até mesmo a nossa família abençoada que Deus nos deu, nossos filhos, pais, netos, para quem tem neto, a família abençoada que nós temos, muitas vezes nós colocamos em primeiro lugar e Deus em segundo. E isso não está certo. Nós devemos primeiro, Deus em primeiro lugar, Deus sobre todas as coisas, depois vem as demais coisas. Depois. Esta palavra que nós acabamos de ler, em que Jesus fala que Ele é o pão da vida, e que Ele fala que
aqueles homens que estavam questionando ele, que os pais deles haviam comido o maná no deserto, então eu gostaria de falar um pouco sobre esse capítulo 6 com os irmãos, para que nós possamos entender como é importante nós buscarmos a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Nós buscarmos aquilo que realmente importa, nós buscarmos as coisas espirituais, ao invés de ficarmos sofrendo muitas vezes pelas coisas materiais. Nós queremos alguma coisa, nós parecemos muitas vezes, e eu me coloco junto, mas nós parecemos muitas vezes como criança pequena, que vê uma coisa e quer, e o pai e a mãe às vezes nem está em condição, mas a criança faz escândalo, chora, faz birra e bate o pé, e às vezes o pai dá uma chinelada, a mãe dá outra chinelada, mas não resolve, mas a criança quer, estica, puxa, e é aquele negócio terrível, e aí o pai não sabe o que fazer. Muitas vezes nós, servos de Deus, nós estamos insistindo, pedindo alguma coisa para o Senhor e Ele não quer nos dar aquilo, porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós, mas nós ficamos, eu vou fazer jejum, eu vou orar, eu vou em todas as vigílias, nós fica correndo atrás de algo que o Senhor não quer para nós, mas nós insistimos, nós pedimos, não, mas eu acho que essa palavra negativa não foi para mim, eu acho que aquela que falou que ia ser é aquela que vai ser, e na verdade não, Deus já falou para nós muitas vezes, que não é, que alguma coisa não é da vontade dEle para nós, mas nós insistimos, e muitas vezes nós acabamos sofrendo com isso, traz ansiedade, traz depressão, traz todo tipo de sentimento de frustração, porque nós estamos pedindo, e não estamos pedindo de forma correta, estamos pedindo aquilo que não é pão, estamos pedindo coisa que vai ser perecível nas nossas vidas, que não vai alimentar a nossa alma, que não vai edificar a nossa fé, estamos pedindo algo que não vai trazer edificação para a nossa vida espiritual. Então, nesse sentido, nós precisamos compreender a vontade de Deus, precisamos ter a direção de Deus. O capítulo 6, que nós estamos lendo, esses versículos, ele tem alguns textos muito conhecidos. Desde do versículo 1, capítulo 6, no versículo 1, vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele estava ensinando, estava pregando, e aí, em determinado momento, e aqui no texto de João não relata isso, mas lá em Mateus, antes da multiplicação dos pães, Jesus ele recebe uma notícia muito triste. O Senhor recebe a notícia de que João Batista havia sido morto, de que João Batista havia sido assassinado. Lá em Mateus tem essa informação, antes dessa multiplicação dos pães. E então, quando Jesus ouve essa notícia, Jesus chama os seus discípulos e fala, vamos para um lugar mais afastado, para que nós possamos descansar. Jesus estava triste. E então Jesus, ele pega e vai para um lugar mais afastado, com alguns dos seus discípulos. Ele se afasta para uma localidade mais deserta, menos povoada, uma localidade mais despovoada, e ele está lá orando e tentando descansar. Só que as pessoas viram quando Jesus e seus discípulos se afastaram. E as pessoas começaram a ir para onde ele estava, começaram a chegar muitas pessoas aonde Jesus estava. Começaram a chegar centenas, milhares de pessoas começaram a chegar aonde o Senhor Jesus estava. E então Jesus olha ali, eu posso imaginar, Jesus havia recebido a notícia de que seu amigo João Batista, seu primo, havia sido assassinado. Ele foi para um lugar para chorar, para orar, para lamentar. Nem tempo para isso ele teve, nem oportunidade para lamentar e chorar e orar e refletir sobre aquilo, ele não teve. Por quê? Porque a multidão foi atrás dele. E aí o texto da palavra do Senhor, lá em Mateus, vai falar que quando ele viu a multidão, ele reuniu as pessoas, mandou que ele sentasse e começou a ministrar-lhes os ensinos, dando muitas orientações para aquelas pessoas. Ele começou a ministrar a sua palavra para aquelas pessoas, dando ensinos, falando sobre a vida eterna, falando das boas novas de salvação, falando como que as pessoas deviam proceder, caminhar, viver. Jesus estava ali dando seus ensinos. E passaram-se muitas horas ali ensinando e o povo ouvindo a palavra do Senhor Jesus.
Então, dado o momento, aí é o capítulo 6, dado o momento, o Senhor, ele olha para aquela multidão e ele vê que eram muitas pessoas, e ele já está encerrando ali a sua ministração. Ele chama os seus discípulos. Olha, veja que a multidão é muito grande, eles ficaram aqui ouvindo a ministração, mas nós não podemos despedir esse povo porque estão com fome. Precisam comer alguma coisa. O que temos aí para que nós possamos ofertar aí para esse povo que ficou prestando atenção em nós, na minha palavra? Aí os discípulos, eles pegam, olha, uma multidão desse tamanho, nem 200 denários daria para sustentar essa multidão. Mas vamos ver aí, de repente, aí vem o outro, era Filipe, aí vem o outro discípulo, André, encontramos aqui um rapazinho que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para sustentar uma multidão igual a esta? Então Jesus, me dê aqui, sente a todo mundo aí direitinho. E o texto da palavra do Senhor vai falar que sentaram de 100 em 100 e de 50 em 50, grupos de 100 e grupos de 50 sentaram-se naquele gramado, naquela relva. E aí o Senhor Jesus começou a partir aqueles 5 pães e aqueles peixinhos, e foi comendo, foi indo, e a palavra de Deus vai falar que eles comeram até se satisfazerem por completo, quando tinha todo mundo já comido e já repetido, 1, 2, não sei quantas vezes, comeram, se fartaram. Aí o Senhor Jesus falou, recolham tudo para não estragar, para não desperdiçar, e aí eles recolheram aqueles pães que sobraram, recolheram aqueles peixes também que sobraram, e a palavra do Senhor vai falar que mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, se alimentaram ali. Então, nesse capítulo 6, do versículo de número 1, nós vamos ver que houve esse grande milagre. Aí no versículo 15 do capítulo 6, do versículo 14 do capítulo 6, está escrito assim: vendo, pois, daquele homem o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar ele só para o monte. Então Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, sustentou mais de 5.000 pessoas, e aí o povo viu, opa, esse aí só pode ser um profeta vindo do céu mesmo. E o povo queria fazer ele rei. E Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo disto, ele saiu e foi para o monte ficar sozinho novamente. Ele não quis glória para ele. Ele não quis nenhum tipo de adoração naquele momento. Ele saiu, não. Ainda não é chegada a hora disso. E o povo ficou por ali. O povo ficou por aí, depois desse milagre. Vamos conversando, igreja. Aí do versículo 16, está escrito que Jesus anda sobre o mar, que é quando Jesus apazigua uma tempestade, e ele vem andando sobre o mar. E quando veio, no versículo 16, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Então, depois que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, sustentou todas aquelas pessoas, ele se retira para o monte. E aí os seus discípulos, ele está sozinho. Os seus discípulos ficaram por lá, mas eles resolvem ir para o outro lado do mar, para Cafarnaum. Eles resolvem. O Senhor não estava com eles. E aí, esses 25 estádios correspondem a aproximadamente 6 quilômetros. E eles então navegaram cerca de 6 quilômetros, já estava à noite, e de repente o mar se embraveceu, um grande vento se levantou, uma tempestade faz eles ficarem grandemente apavorados. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos também relata essa mesma situação. E aí está escrito que eles estavam apavorados, temendo o vento forte, temendo a tempestade. Além de tudo, eles estavam sozinhos.
não estavam com o Senhor. Mas, dado lá, determinada hora da madrugada, eles olham e veem o quê? Alguém andando sobre as águas. Para eles, era um fantasma. Para eles, era uma assombração. Veja, igreja do Senhor, quando nós fazemos as coisas sem pedir direção de Deus, quando nós fazemos as coisas sem convidar o Senhor para estar no nosso barco, quando nós decidimos alguma coisa, tomar alguma decisão, quando nós queremos fazer as coisas sem estar acompanhado, sem estar direcionado pelo Senhor, qualquer coisa que acontece, a gente fica apavorado. A gente fica, meu Deus, e agora? A gente não sabe o que fazer. Por quê? Porque está sem o Senhor. Porque está sem a companhia dEle. Porque está sem a direção dEle. Aí a gente fica, mas meu Deus, a gente não sabe nem o que, qualquer coisa é assombração para nós. Qualquer coisa, e agora deu ruim, e agora vai dar tudo errado, e agora, meu Deus, e agora eu vou morrer mesmo, agora já era, perdi. Mas não, o Senhor é misericordioso, o Senhor não lança as nossas faltas em rosto, antes Ele olha para nós e fala, oh, deixa eu ir lá socorrer, esse meu servo, essa minha serva, porque eu amo muito ele e ela. Então o Senhor, Ele pega e vem andando sobre as águas. E aí de longe, oh, fantasma, ao Senhor fala para ele, não temas, sou eu. Não temas, sou eu. O barquinho estava balançando para lá e para cá, dando medo, fazendo todo mundo ficar apavorado. O Senhor diz, não temas, sou eu. E então, esse é o segundo milagre que está dentro desse capítulo 6 do Evangelho de João. Então, o primeiro foi a multiplicação dos pães e dos peixes, sustentando milhares de pessoas. Depois tem este milagre, o Senhor acalma o vento, o Senhor acalma a tempestade. E detalhe, o Senhor vem andando sobre as águas. O que significa isso para nós, igreja? Quando algo para nós é impossível, quando para nós não tem saída, quando para nós não tem solução, quando para nós as coisas estão tão ruins que a gente fala, agora só resta eu ficar aqui, afundar mesmo, porque eu não vou conseguir sair desta. Você tem um Deus, você serve um Deus vivo, poderoso, santo, onisciente, onipotente, onipresente, Rei dos reis, Príncipe da paz, Senhor dos senhores. E Ele cuida de nós em cada detalhe. Não há nada que seja impossível para Ele. Se for preciso, Ele vem andando sobre as águas. Se for preciso, Ele cria um caminho no meio do mar. Se for preciso, Ele entra pela porta fechada. Se for preciso, Ele cria caminhos. Ele faz acontecer. Entenda isso, esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. E Ele fez isto aqui, para os discípulos que estavam ali com medo naquele barquinho. Naquele barquinho, apavorados, assombrados, eles estavam com medo. Será que a gente consegue se colocar um pouquinho no lugar deles ali? O que eu fiz, hein? Eu vim para alto mar e não esperei o Senhor vir. Nem perguntei para Ele se a gente podia vir. E agora eu estou aqui, nessa mazela. Mas o Senhor que estava em terra ainda, Ele já sabia o que estava acontecendo lá em alto mar. O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe o problema, a situação que você está passando. O Senhor sabe o perrengue, a dificuldade, a luta que você está passando. Mas o Senhor vem vindo aí sobre as águas. E você vai poder levantar e glorificar o nome dEle. Pois bem, então esse foi o segundo milagre. Então, primeiro a multiplicação dos pães. Depois, então, Jesus anda sobre o mar. E aí, a partir do versículo de número 22, vem a palavra que vai falar, Jesus é o pão da vida para os que creem. Para os que creem. E aí no versículo 22 está escrito assim, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado em Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças.
E vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Ou seja, Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, foi para o monte se esconder, porque ele não queria que eles fizessem ele rei. A multidão ficou, cadê Jesus? Procurando Jesus. Os discípulos dele tocaram para Cafarnaum, em alto mar, e Jesus ainda está em terra lá no monte orando. Aí Jesus vê a dificuldade, a luta dos discípulos, vai andando sobre as águas, faz o milagre de acalmar o mar, acalmar o vento, de andar sobre as águas, e aí ele vai com os discípulos para Cafarnaum, chegam até na praia, eles estão por lá, ministrando, ensinando, é isso que Jesus foi fazer, e seus discípulos também. Aquela multidão que havia comido pão, peixe, havia participado daquele momento, eles chegam na praia onde Jesus estava ensinando. Aí eles veem que Jesus não está, os discípulos também não estão. Para onde que ele foi? Para onde que ele foi? Onde será que ele está? Onde será que ele está? E começa a chegar mais gente ainda. Além daqueles que já haviam participado daquele milagre primeiro, começam a chegar mais pessoas, muito mais pessoas. Por quê? Eles haviam visto, ouvido e participado daquele milagre da multiplicação dos pães. E então eles queriam mais daquilo, eles queriam ver mais daquela operação do Senhor Jesus. E aí eles pegam os barquinhos que estão ali e tocam para lá também. Eles vão para onde o Senhor está, eles vão procurar o Senhor. E aí, quando chega nesses versículos, a partir do versículo 22, até onde nós lemos lá no 48 para frente, Jesus, ele recebe toda aquela multidão. Ele recebe todos eles. É a multidão que havia visto, a multiplicação dos pães. É a multidão que ele havia sustentado e outras pessoas ainda haviam chegado. Mais pessoas ainda. Todo mundo atrás de Jesus. Todo mundo correndo atrás do Senhor. O que vocês estão fazendo aqui? Estão procurando Jesus, estão procurando os discípulos dele. Mas por que eles estavam atrás de Jesus? Porque Jesus fez milagre, então, aonde Jesus faz milagre, nós vamos lá também. Se Jesus operou, nós queremos ver mais disso. Então a multidão foi toda atrás do Senhor, todinha. Quando eles se deparam com Jesus, o Senhor é maravilhoso, Ele é misericordioso. Ele cura sim, Ele supre sim, mas o Senhor tem algo que Ele sempre traz em voga, Ele sempre traz em maior importância, que é a sua palavra, que é o seu ensino, é a preocupação com a alma, é a preocupação com o espírito, é a preocupação com a conduta, com a vida, é a preocupação com a salvação, é a preocupação com a vida eterna que Ele nos promete. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. A preocupação do Senhor está com isto. Mas este povo, e aí entra no que falamos no início desta mensagem, que nós devemos nos preocupar e procurar o pão da vida. Ele é o pão da vida. Esta multidão, eles estão atrás do Senhor por causa dos milagres. Isso é bom? É bom. Jesus faz milagres para mostrar mesmo o seu poder, para que o nome de Deus seja glorificado e para que as pessoas compreendam que Ele é divino, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Mas a maior preocupação do Senhor não é esta. Então vem toda aquela multidão, todinha aquela multidão, e então o Senhor começa a ensinar-lhes. O Senhor percebe, o Senhor sabe, aquelas pessoas estão atrás dele por causa do pão que perece. Aquelas pessoas estão atrás dele por causa do pão material. Aquelas pessoas querem ver mais daquilo. Eles foram sustentados lá atrás e agora querem continuar a sendo sustentados novamente. E aí o Senhor, Ele vai trazer um texto duro. É uma doutrina forte que Ele vai trazer. Eu sou o pão da vida. Porque aquele povo ali, eles pegam e falam assim, nossos pais comeram do maná do deserto, sustentaram nós lá no maná do deserto. Eles estavam falando de Moisés, de quando o povo estava lá no deserto, e não tinham o que comer, e o Senhor mandava maná, mandava pão do céu,
para alimentar e sustentar o povo no deserto. Aquilo era uma situação, era um milagre de Deus, mas era uma necessidade que havia. O povo estava peregrinando na terra. Quando há necessidade, Deus manda o maná do céu. Quando é preciso, Deus te sustenta materialmente, de forma que nós nem entendemos. Deus prepara todas as coisas, mas nós precisamos também saber que o Senhor está muitíssimo mais preocupado com a parte espiritual do que com a parte material. E então o Senhor ele começa a conversar, a ensinar para aquela multidão que havia chegado já do outro lado da praia, atrás do pão, por causa dos milagres que ele havia feito. O Senhor ele começa a explicar para eles: olha, vós estáis atrás do pão que perece, mas eu tenho outro pão para vos oferecer. Eu tenho um pão que é um pão para a vida eterna. Eu tenho um pão que é um pão para a salvação. Eu tenho um pão que é um pão para a cura, para a libertação espiritual. Eu tenho um pão que os seus pais que comeram no deserto pereceram e morreram. Olha só, Moisés que orou e pediu maná do céu, veio o maná do céu, todos aqueles que comeram do maná morreram. Aquele pão, quem comeu já morreu. Jesus fala isso para eles. Todos que comeram o pão no deserto pereceram, já morreram. Os vossos pais que comeram o pão, o maná, já morreram. E é interessante, igreja, que a palavra maná vem do hebraico original, ele significa exatamente pão do céu. Maná significa pão do céu, ou pão que vem do céu. É isso que significa. Só que Jesus, ele está se colocando no lugar do maná. Eu sou o pão do céu, eu sou o maná. Sou eu. O maná que os seus pais comeram, todos pereceram, todos morreram. Vocês estão vindo até mim atrás do pão que perece. Mas eu tenho um pão que não perece. Esse pão sou eu mesmo. E vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Porque isso verdadeiramente vos dará a vida eterna. É isso que dará a vida eterna para vocês. Igreja, atrás do que nós estamos? Atrás do que estamos nesses tempos? Será que nós estamos? É bom sim querer as coisas, lutar, trabalhar, buscar, mas atrás do que nós estamos? O que estamos buscando? Será que estamos buscando Jesus, o nosso Senhor, só por causa do pão que perece? Será que estamos buscando Jesus só por causa de milagres? Será que estamos buscando Jesus só por causa de cura? Será que estamos buscando Jesus só por causa de Ele abrir uma porta, dar uma chave na nossa mão? Será que estamos buscando o Senhor só por causa de uma libertação? Esta multidão estava atrás do Senhor somente por causa de milagres, somente por causa daquilo que eles sabiam que Jesus podia fazer, e não por causa daquilo que Jesus era e é, e sempre será e sempre foi, Rei dos reis, o Verbo eterno, o Deus vivo e santo. Eles não haviam entendido. Uma parte dos versículos aqui vai dizer que os discípulos não haviam entendido. Por quê? Quando Jesus fala estas coisas, e vai orientando e admoestando os servos dele, e aquela multidão toda, a respeito de que Ele é o pão da vida que desceu do céu, que Ele é o pão que dá a vida eterna, que Ele está no lugar do maná, que na verdade Ele é superior ao maná, porque quem comeu do maná já morreu, já pereceu, porém quem comer, quem participar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, confiar, crer, permanecer firme e fiel até o fim, herdará a vida eterna. A diferença está aí. Esse maná que veio do céu, que agora é o próprio Senhor Jesus, que está aqui representado no pão, no cálice e no pão que aqui está sobre esta mesa, que é a Santa Ceia que hoje participamos,
Esse pão da vida está nessa noite falando conosco. O que viemos buscar nessa noite? Este culto é feito em memória desse pão da vida. Este culto é feito, a instituição dele mesmo. Ele disse que deveríamos fazer isso em memória dele, até que ele venha e nós possamos participar desta ceia no reino da sua glória. É uma palavra pesada? É uma palavra difícil, porque nos últimos tempos em que nós vivemos, as pessoas estão apenas atrás do pão que perece, apenas atrás de chave, apenas atrás de receber, apenas disso, daquilo, mas sem se preocupar com a alma, com a salvação, com a vida eterna. Ó Igreja Brasil para Cristo aqui em Boituva, Deus nos chamou para sermos salvos, para um dia morarmos na sua glória, para um dia vermos a face dele tal como ela é, para juntos podermos participar agora do pão e do vinho, do cálice, do corpo e do sangue dele, que é o memorial em memória dele, para lembrar tudo que ele fez por nós, e não apenas pelo pão que perece, pelo dia a dia, porque todas estas coisas que nós precisamos, ele está cuidando tintim por tintim, e nada vai te faltar. Mas nós precisamos entender a vida eterna. Nós precisamos entender o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Mais uma vez o Senhor fala conosco. E hoje nesta santa ceia, o pão da vida que você um dia levantou a mão, aceitou a Cristo, é Ele o pão da vida. É Ele que te dá a vida eterna, é Ele que te trouxe aqui. Você não veio aqui porque é mais um dia de ceia, ou porque você, vou lá, não, é o Espírito de Deus que nos traz sempre aqui, porque de nós mesmos, nenhum de nós estaria aqui, porque nós não temos força. Mas eu tenho o desejo de estar. Esse desejo que nós temos de estar aqui, é o próprio Deus que colocou no nosso coração, e Ele é o pão da vida. É Ele que faz com que nós tenhamos o desejo de estar aqui. Então é muito importante que nós entendamos, igreja. Deus cura. Deus abre porta. Deus prepara casa, prepara casamento. Deus prepara carro. Deus cura de câncer, de AIDS. Deus cura de qualquer coisa. Deus faz e acontece, porque Ele é Deus. Não há nada impossível. Não há nada que Deus não possa fazer por você. Mas eu vim aqui nessa noite numa causa tão difícil e eu estou esperando. Deus está cuidando desta causa difícil que você está esperando. Mas nessa noite Deus quer falar com você sobre o pão da vida, o pão que dá a vida eterna. Que possamos entender, que possamos compreender, que a cada dia o mundo se afasta das coisas de Deus, e infelizmente tem até muitas igrejas se afastando das coisas de Deus, mas bem-aventurados são aqueles que prezam pela palavra, pelas escrituras, que pensam no céu, que pensam na vida eterna, que pensam na doutrina, que pensam na palavra, que ora, que busca, que jejua, que toca, que canta, que se consagra dia a dia, pensando em Deus, pensando no céu, pensando em dar bom testemunho, pensando em ver a glória de Deus, pensando em andar naquelas ruas de ouro, pensando em ver o Senhor na sua glória, pensando em encontrar com o Senhor nos ares, pensando no arrebatamento, pensando na vida eterna, pensando no Senhor de dia e de noite, meditando na sua palavra sem parar, sem cessar, orando sem cessar constantemente, pensando no céu, no Rei da glória. Bem-aventurados seremos se assim o fizermos, porque é para isso que nós somos chamados, para adorar, para meditar na sua palavra, para sermos santos, na presença daquele que é digno de todo louvor, de toda glória, é digno de toda honra. Ele é santo, 3 vezes santo. Ele habita no meio dos serafins, no meio dos querubins, e Ele está aqui nessa noite, o pão vivo que desceu dos céus, falando conosco pelo Teu Espírito Santo. Amanda, canta, Lama, santo nome do Senhor. O Senhor, Ele é tão amoroso, igreja. Ele é tão amoroso, que aquela multidão, então, o Senhor, Ele tem uma sabedoria, Ele é a própria sabedoria, Ele é a própria, não é que Ele tem, Ele é a própria sabedoria. Deus,
Às vezes a turma fala assim, porque Deus tem um grande amor. É verdade, mas tem que lembrar também que Deus não só tem um grande amor, Ele é amor. Ele é o próprio amor. Deus é o próprio amor. Então, na sua sabedoria, Ele viu a multidão chegando, e Ele sabia que a multidão estava atrás, não estava pedindo o correto. A multidão estava atrás do Senhor, não pelos motivos corretos. A multidão não estava buscando ao Senhor pelos motivos certos. E quantas vezes nós, infelizmente, e eu me coloco no meio, todos nós buscamos ao Senhor não por aquilo que é certo, nós buscamos ao Senhor por coisas que muitas vezes não é da vontade dEle. Nós buscamos ao Senhor com interesses. Nós fazemos troca, como se fosse possível. Como se fosse possível a gente trocar alguma coisa com o Senhor. O pastor falou aqui, tudo que nós dermos para o Senhor, não existe nada que nós façamos que vai ser maior. Porque tudo Ele nos deu. Então não existe isso de trocarmos com o Senhor. Não dá, é impossível. Porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é criador de todas as coisas. Ele é o Senhor. Antes de nós abrir a nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos precisar, pedimos. Ele conhece o nosso coração. E então, aquela multidão toda ali atrás do pão. Vamos ver se sai mais pão aí, né? Vamos ver se sai mais um pão aí, teve peixe, quem sabe sai um churrasquinho aí, alguma coisa. O povo atrás daquilo que perece. E Jesus, Rei dos Reis, Ele ali, ofertando as boas novas de salvação, o povo não entendeu, foi nada. E a palavra diz que nem os seus discípulos haviam entendido. Nem os discípulos dele, que viram a multiplicação dos pães, eles tinham visto mais anteriormente a água feita a vinho. Os discípulos tinham já visto milagres, mas eles não estavam entendendo nada, eles estavam achando que era aquilo só, que era só cura, que era só pão, era só multiplicação, eles estavam só naquele lance ali, só naquele movimento. E o Senhor tinha muito mais para eles. Então, por isso que o Senhor começa a explanar para eles, gente, vocês estão atrás do pão que perece, mas eu aqui, o Senhor falando, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, vocês estão entendendo? Eu não sou o pão aqui, matou a fome, depois precisa de comer mais pão, não, eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida para sempre, é para sempre, é eternamente. Igreja do Senhor, aquelas pessoas não estavam compreendendo isso, eles não estavam entendendo. E aí quando o Senhor explica tudo isso para ele, aí chega nos textos que nós acabamos de ler, né? No versículo 48, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Quer dizer, aqueles que comeram o maná lá no deserto, morreram, acabou, passou. Mas nós, e os discípulos naquela época, que o Senhor estava ensinando, se eles entendessem o mistério, que até então para eles era mistério, do pão da vida, e entendessem que era o Senhor que estava falando com eles, e eles entendessem o mistério da salvação que estava em Cristo, era isso que o Senhor queria, era isso que o Senhor estava falando para eles, sobre as boas novas da salvação. Mas muitos ali não entenderam, muitos. Se nós continuarmos a ler os versículos posteriores, que ali, a verdade ali a partir do versículo 60, nós vamos ver que muitos começaram a abandonar o Senhor. Está escrito aqui na palavra de Deus. Então Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, milhares de pessoas comeram. Depois Jesus andou sobre as águas, fez a tempestade, o vento se acalmar. Os discípulos viram aquele milagre, os discípulos estavam lá. E aí Jesus vê a multidão, milhares de pessoas atrás dele. Vamos atrás do Senhor. Mas atrás do quê? Atrás do pão que perece. E aí o Jesus, nosso Senhor, ele começa então a explicar para eles. Não, gente, o motivo que vocês estão aqui, eu fico feliz de vocês estarem aqui nesta noite, eu fico muito alegre de vocês estarem aqui, porém, eu tenho uma notícia para vocês. Vocês vieram atrás do pão que perece, vocês vieram atrás de mim por causa da multiplicação dos pães, vocês vieram atrás de mim porque eu andei sobre as águas e fiz o vento acalmar lá. Mas eu tenho uma notícia para vocês, eu gostaria que vocês viessem atrás de mim, porque eu sou o pão da vida.
eu sou o pão da vida. E aí eles ficam, mas como assim o pão da vida? Como que ele pode ser o pão da vida? E aí tinha uns fariseus lá no meio, os fariseus começam a questionar, mas como que pode? E aí eles se escandalizam, ficam com raiva, porque o Senhor estava falando para eles que eles precisavam comer da sua carne e beber do seu sangue. Que negócio é esse? Comer da sua carne, beber do seu sangue? Que coisa estranha, quem ele pensa que é? Que negócio esquisito é esse? Mas o Senhor estava falando de coisas espirituais que eles não estavam entendendo, e nem mesmo os seus discípulos entenderam, porque muitos dos que estavam com Jesus começaram a ir embora. Aí um dos discípulos, parece que foi Pedro pergunta para ele, Senhor, esse teu discurso está muito duro, está muito pesado, o povo está indo embora, o povo está desanimando, porque essa palavra aí ficou difícil de entender agora. Só que o Senhor olha para ele, está difícil, né? Quer ir também? Pode ir, vá também, Pedro, siga. Aí Pedro, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde nós iremos, igreja, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Hoje, nesta noite, não é palavra de autoajuda, mas sim palavra de ajuda do alto. Palavra que vem do alto para o meu, para o teu, para os nossos corações, trazendo em memória dele, que ele é o pão da vida, que ele está cuidando de cada detalhe, mas que nós devemos pensar no céu, na vida eterna, que nós devemos pensar nas coisas espirituais, porque as demais coisas ele vai acrescentar, as demais coisas ele está cuidando. Mas a minha situação é muito complicada. Se for preciso, ele vem andando sobre o mar, mas ele vai dar vitória, vai entrar com providência, e você vai poder glorificar o nome do Senhor. Guarda esta palavra. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2025, podemos dizer que ainda estamos no início do ano, e Deus está falando com você mais uma vez. Ele está dizendo, olha, eu estou vendo a tua situação, eu estou vendo que você está passando, mas eu estou vindo aí, espera mais um pouco, aguarda mais um pouco, porque eu tenho algo a fazer, mas eu quero que você compreenda que eu sou o pão da vida. Eu quero que você me ame por aquilo que eu sou, e não por aquilo que eu possa fazer. Eu quero que você me ame e me busque, porque eu sou Deus, e não porque eu posso fazer alguma coisa apenas. Eu posso fazer sim, eu vou fazer sim, mas antes disso eu quero te explicar, eu quero dizer para você, me ame além das coisas que eu posso te fazer, porque eu sou o pão da vida. Receba essa palavra nessa noite, igreja, porque é da parte de Deus. Quando ministramos a palavra do Senhor, nós temos muita responsabilidade. A igreja do Senhor, tem o pastor aqui, tem o pastor Rubens também, a igreja do Senhor está caminhando nesta jornada. Nós estamos caminhando rumo a Sião celestial. É como em figura nós podemos dizer que nesse mundo que nós passamos é o deserto. E muitas vezes vem muitas coisas, vem provações. Às vezes nós estamos andando nesse deserto, de repente surge um grande mar, e no meio desse grande mar a gente não consegue passar. Mas se for preciso, o Senhor abre o mar para a gente poder passar. E se for preciso, o Senhor diz, para vento, para mar, para tempestade, para que você possa ficar em paz e glorificar o nome dEle. Entenda a vontade do Senhor. Nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus que não dorme nem tosqueneja. Nós servimos um Deus que tem todas as coisas sob o seu controle. Você já parou para pensar? Você está aqui hoje, um culto dia de domingo, de Santa Ceia. Foi o Senhor que te trouxe. Foi o Senhor que nos trouxe. Você estava aqui cantando, adorando, e agora você está ouvindo a palavra de Deus. Esta palavra é de Deus. Deus está falando com você, assim como Deus falou com Moisés, assim como falou com Davi, falou com outros servos de Deus, com os profetas, assim como o Senhor Jesus andou com os seus discípulos, falou com as multidões, curou, libertou, multiplicou. Ele, pelo Espírito Santo está falando conosco nesta noite, mais uma vez. Isso é motivo de nós agradecermos a Deus. Esta palavra que Deus está mandando nessa noite
ela vai ser um sustento para a sua alma, para esta semana, para a próxima semana, até o final do mês, e outras palavras Deus vai mandar ainda nessa igreja para falar com você, mas se alimenta dessa palavra, coma desta palavra, santo é o nome do Senhor. Os discípulos não estavam entendendo nada, eles não compreenderam nada. Quantas vezes, igreja, nós como igreja, não entendemos aquilo que Deus está falando, nós não entendemos o que Deus está fazendo, mas Deus insiste nessa noite, Ele é o pão da vida que desceu do céu, precisamos comer e beber, participar do seu corpo, mas não apenas aqui no culto de ceia, precisamos ter a vida na presença dEle, porque algo de novo Ele vai fazer na vida de alguém. Marca bem esta palavra, é o Espírito Santo que está falando, algo novo Ele vai fazer na vida de alguém, mas veja bem, não corra atrás do Senhor apenas pelo bem que Ele vai te fazer, o bem material, mas fique atrás do Senhor, fique junto com Ele, porque Ele é o pão da vida que te ama e que vai dar a vida eterna. Santo é o nome do Senhor, é muita responsabilidade, mas maior responsabilidade é do Espírito Santo, porque é Ele que cuida de cada detalhe nas nossas vidas. Ele não nos deixará envergonhado nem confundido. Os discípulos viram todos aqueles milagres. Eles viram tudo aquilo. O que era para eles fazer? Era para eles ser homens assim, cheios daquilo. Era para eles não temer o mar. Era para ele, quando Jesus pergunta para eles o que tinham para comer, os discípulos, 200 denários, que era muito dinheiro, não vai dar. E o outro, 5 pães e 2 peixes, não vai dar para ninguém, Senhor. Eles não se davam conta de que eles estavam com o Rei da Glória. Quantas vezes nós temos lá os 5 pães e 2 peixinhos na nossa mão? Deus deu algo para nós na nossa vida. Mas só isso aqui vai ter difícil, Senhor. Agora a coisa apertou de um jeito tal. Nas mãos do Senhor há multiplicação, nas mãos do Senhor há poder. O pouco que você tem, Deus faz muito. O pouco que você tem, o pouquinho que você tem, Deus vai prosperar, Deus vai multiplicar, vai transformar. E muitos vão poder dizer: nosso Deus, o que aconteceu? É o Senhor que multiplicou os 5 pães e 2 peixes. E se precisar, Ele vai levar os 5 pães e 2 peixes, Ele vai andar sobre o mar, vai aplacar a tempestade, vai acalmar o vento, você vai poder passar para o outro lado em paz e cantar que só o Senhor é Deus. Mas você precisa entender que Ele é o pão da vida. Você precisa entender que nós devemos buscar todas essas coisas, olhando para aquela multidão, humanamente falando. Eu também faria o mesmo. Eu vou atrás do Senhor, tem pão, tem as coisas, vou atrás dEle. Mas o povo não tinha entendimento ainda. Mas o Senhor, quando nós não temos entendimento, Ele vai ensinando, Ele vai admoestando nós. Se nós estávamos indo por um caminhozinho que não estava muito de acordo, o Senhor com o seu cajado, que é a palavra, é por aqui. Opa, por aí não é por aqui. Ele vem orientando nós pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Então guarda essa palavra nessa noite. Confie no Senhor, entregue o seu caminho para Ele, e as demais coisas Ele acrescentará. Tudo que for preciso Ele vai fazer, mas nunca esqueça que Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, e Ele está mais preocupado com a salvação da tua alma, do que com as coisinhas que você está ansioso aí, se debatendo, perdendo noite de sono. O Senhor vai cuidar disso. Confia nele, descansa nele, entrega tudo para Ele, glorifica o nome dEle, fica firme na palavra dEle. Não faz que nem aqueles ali que foram abandonando o Senhor, foram saindo, mas assim não dá. Não faça isso. A palavra de Deus, ela está escrita para nossa edificação, para exemplo. Então, aqueles que estavam ali, que viram os milagres, viram as obras, não aguentaram a palavra mais dura. Mas essa igreja aqui, ela é sustentada pela palavra de Deus. Então, até as palavras que podem parecer um pouco pesada, receba, que ela vai fazer bem para a tua alma, para o teu espírito, e vai te conduzir à vida eterna. Essa é a palavra que Deus manda nessa noite. Eu agradeço de todo o coração a oportunidade. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Amém, igreja do Senhor.